As palavras do senhor Jesus Camanho pela sua exposição e vamos desfazer essa mesa para formar a terceira mesa desse seminário. Convidamos para formar a terceira mesa o senhor Luiz Sérgio Lesse, assessor de projetos de Centros Avançados de Estudos na Gestão Pública e Privada, a senhora Ana Magnolia, professora do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e do Trabalho das Organizações do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, a senhora Sandra Maria Nepomuceno, presidente do Sinditamaraty, e o senhor Jean Carlos Paz Lopes, analista judiciário. Pode trazer, tá? Quem vai presidir a terceira mesa? E convidamos o senhor Flávio Werneck para presidir a terceira mesa aqui. Bom, dando andamento ao seminário, vamos, após a composição da terceira mesa, lembrando que a exposição, se possível, em 15 minutos aos palestrantes, passo a palavra ao senhor Luiz Sérgio Lesse, assessor de projetos do Centro Avançado de Estudos na Gestão Pública e Privada, para a sua exposição. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar participando aqui dessa questão da discussão da assédio moral. A gente tem muito pouco agora a acrescentar, né? Já se falou tanto sobre assédio moral aqui, mas é importante falar um pouquinho sobre o que nós, higienistas ocupacionais, pensamos em relação ao assédio moral. A minha formação básica, eu sou higienista ocupacional, sou doutor em higiene ocupacional, e de saúde pública, e minha especialidade está na área do trabalho, né, da saúde do trabalho, saúde do trabalhador de um modo geral. A gente vem discutindo assédio moral mais ou menos desde 1997, né? A doutora Margarida Barreto é colega nossa lá da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. Os primeiros apontamentos em relação à questão do assédio moral no Brasil veio de uma demanda exatamente do Departamento de Psiquiatria do Trabalho da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, que gerou toda essa discussão em relação ao próprio aprofundamento da questão relacionada ao assédio moral no trabalho aqui no Brasil. Eu vou lembrar vocês, né, eu vou falar especificamente sobre a sociologia do trabalho e o aspecto do envolvimento da questão do assédio moral dentro da sociologia do trabalho. A gente lembra, né, que o assédio moral, né, a proteção moral à pessoa humana, que é a discussão que hoje se faz muito mais intensamente, né, nos dias de hoje, já vinha sendo discutida desde os primórdios da humanidade, né? Se nós lembrarmos que as comunidades primitivas, quando começa a trabalhar a questão do trabalho, que ela sai do trabalho da vida animal propriamente dita e começa a entrar no sentido da produção, da subsistência própria através
da produção de bens, ali já se começa a determinar toda uma ação voltada a subjugar aquele que vai executar o trabalho. A palavra trabalho deriva, né, da palavra tripalho, que significa exatamente o quê? Tripalho eram os 3 paus, objeto de tortura, e, portanto, o próprio trabalho, a própria definição do trabalho, da palavra trabalho, já é a definição levada para essa questão da tortura e do sofrimento no trabalho de um modo geral. Por que se discute muito hoje a questão do assédio moral, né? Porque durante todo o tempo da evolução da ciência do trabalho, se discutiu muito a questão relacionada ao que adoecia os trabalhadores. No princípio, era a questão da precarização do trabalho, da precariedade que nós tínhamos em relação à execução das atividades e que levava ao adoecimento dos trabalhadores, né? Nós vamos lembrar das minas de chumbo, de estanho, né, que o pessoal fazia lá na antiguidade, da demência dos trabalhadores que trabalhavam exatamente na extração do chumbo de um modo geral, já sendo citada como doença. Só que hoje, a doença moderna do trabalho, né, o que nós temos hoje, e que a OIT se preocupa muito hoje, não é mais com os agentes agressivos de caráter físico, químico ou biológico. Hoje, a OIT está preocupada com a desfragmentação do trabalho e do trabalhador de um modo geral. Isso se dá exatamente na desconstrução da figura do trabalhador, né? Nós temos hoje mercados extremamente agressivos com essa questão da globalização de um modo geral, onde o trabalhador passa a ser apenas e tão somente mais uma ferramenta na questão da produtividade. Com esse avanço da questão da produtividade e de custos cada vez mais baixos para que eu possa fazer uma competição maior, a mecânica do trabalho e o próprio sistema de trabalho que leva toda essa configuração sofre dessa ação mais imediata em relação ao trabalho. Eu ouvi muito aqui hoje, né, falar sobre a figura do trabalhador, do adoecimento dele e do enfraquecimento dele em relação a todas essas questões psicológicas do trabalho. Vamos lembrar que Dejoux, já na década de 80, ele já falava exatamente dessa questão do sofrimento no trabalho, né, como essa ferramenta da mecanização do trabalho, de ritmos absurdos de trabalho, levaria à desfragmentação dos trabalhadores e, portanto, da fragmentação cultural e psicológica desse mesmo trabalhador. E é isso que a gente vem falar hoje, né? Nós viemos falar exatamente que essa desfragmentação do trabalho, né, ela leva, além do trabalho, um comprometimento da desfragmentação social do indivíduo, né? Eu escutei muito hoje aqui falar sobre moral, né? E a minha aula na cátedra, quando a gente vai falar um pouquinho sobre assédio moral, na sociologia do trabalho, antes de eu falar de assédio moral, a gente fala um pouquinho de ética, né, e de moral, para que as pessoas consigam entender o que está se passando. Hoje nós estamos numa discussão muito mais intensa do politicamente correto, né? Portanto, o assédio moral vem à tona na discussão do politicamente correto. Acontece que o assédio moral, desde a década de 40, né, vamos começar da Revolução Industrial, então, afastar um pouquinho mais lá atrás, quando a gente começa a fazer um sentido da produção, da intensificação da produção, né, e se começa a trabalhar dentro de processos produtivos de linha de montagem, ali já começa o assédio moral. Se vocês perceberem exatamente um filme do Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos, né, se alguém teve a curiosidade de assistir ou teve o prazer de assistir aquele filme, o Charlie Chaplin faz exatamente o quê? Ele faz uma crítica exatamente na massificação do trabalho, nessa questão do assédio moral, né?
lá ele vem exatamente fazendo uma crítica em cima do que o engenheiro Taylor fala da questão da ergonomia da linha de montagem, produzindo uma questão chamada Taylorismo Fordismo, que hoje se chama-se Toyotismo, né? Que fala toda dessa questão da produtividade e tal. Evidentemente, com um mercado de trabalho mais agressivo e muito mais agressivo em relação a tudo, essa opressão no trabalho, né? Ela vem se estabelecendo através do assédio moral. E é exatamente isso que nós colocamos como ponto fundamental. Ora, nós podemos ver aqui que na antiguidade nós tínhamos a escravidão e o subjugo do trabalhador de um modo geral, né? Na Idade Média nós tínhamos a servidão, né? Servíamos ao Senhor, a religiosidade e a Santa Inquisição. Seria a nobreza, como foi falado aqui, a palavra nobre, né? O que significa, né? Quem é nobre é moral e quem não é nobre é imoral, né? Mais ou menos o que Nietzsche falava. Depois a gente migra na Idade Moderna para o capitalismo e já com o trabalho e riqueza, né? O trabalho produzindo riqueza e produzindo esse capital. E na Idade Contemporânea já nós temos um sistema já extremamente estabelecido, que é o capitalismo, o socialismo e o trabalhismo de um modo geral. Quando a gente faz essa fragmentação, né, capitalismo, socialismo e trabalhismo, nós temos três partes totalmente voltadas para a questão social do trabalho. Aí nós começamos a entender um pouquinho o que lá atrás, né, as sociedades primitivas já faziam. A comunidade primitiva dividia o seu ganho entre todos, né? À medida que o ser humano vai evoluindo, vai se criando uma sociedade, vai se modernizando essa sociedade, vai se diluindo as questões sociais em relação à posse e, portanto, o trabalho ele passa a ser uma coisa de menosprezo. Portanto, o trabalhador tinha que ser escravo. Ele a menor casta social, aquele que não servia para absolutamente conviver entre os nobres, passou a ser o trabalhador. Ali está a figura do trabalhador e que o capital até hoje pensa da mesma forma. O capital não evoluiu em relação a essa figura, né? Para o capital, o trabalhador é aquele indivíduo que vai executar uma ação para que ele tenha mais capital. No serviço público, evidentemente, nós temos uma situação um pouquinho maior, mais agravante. Porque dentro do serviço público ainda existe a hierarquia da servidão, né? A palavra servidor público vem exatamente dessa questão da servidão. Então, essa identidade com a servidão dentro do serviço público torna possível essa ação do assédio moral muito mais intensamente. As pessoas se sentem donas dos objetos do Estado, da sua cadeira, da sua faixa, e quanto maior a hierarquia, maior a imposição sobre o comandado. Numa pesquisa da OIT, em 2011, foi constatado que a maior incidência sobre assédio moral no mundo do trabalho está exatamente na administração pública. E não é só no Brasil, né? No Brasil nós temos descalabros assim. Eu mesmo já fui vítima de assédio moral, né? Eu escutei aqui o Dr. Benjamin falando exatamente da questão do agressor, né? Da figura do agressor, de como se monta essa personalidade do agressor. Eu vou lembrar a vocês, né, que nós temos agressores de várias personalidades e não dá para a gente falar que somente aquele tipo de indivíduo é o agressor em relação ao assédio moral. Ele tem uma conotação bem maior, né, em relação a tudo isso. Falar o que é o assédio moral, né, vocês já ouviram isso o tempo todo, eu tinha as palestras acabam sendo repetitivas. A gente fala mais um pouquinho da explicitação do assédio moral, né? Como ele se dá de forma direta, né? Através de gestos, condutas, né? A gente nota que o assediador, eu participei de
discussão bicameral no Ministério do Trabalho, né, experimental em relação ao assédio moral em São Paulo. Eu era diretor da Secretaria de Estado da Saúde, coordenava essa área de saúde do trabalhador, e a gente foi discutir mais ou menos algumas questões relacionadas ao assédio moral dentro do serviço público, né? E aí criou-se uma discussão bicameral, o sindicato da categoria e os trabalhadores, né? Nós ouvimos coisas tão absurdas em relação ao agressor, né, o comportamento do agressor em relação ao servidor público, que eu fiquei abismado de pertencer à categoria de dirigente, né, de ser um diretor de uma área e escutar exatamente o que um diretor de hospital falava para os seus subalternos quando houve uma greve lá dentro do hospital, né? São coisas assim que estão nos relatos que a gente faz quando a gente vai dando aula para o pessoal, né, dentro da área de saúde pública, que demonstra que o agressor, né, o assediador, ele não tem o menor comprometimento com a moral. Ele se despe da moral. Ele não tem, não é nem imoral, né, pessoal? Ele é amoral. Ele é desprovido da moral. E ele toma atitudes tão covardes que quando ele se sente acuado ou ameaçado, ele vai fazer com que todos os seus comandados isolem a pessoa que está tendo a reação contrária a ele. Não porque está afetando a personalidade dele, mas sim porque ele se sente também de uma forma descoberto em relação a isso. O grande mote do assediador é não ser descoberto, é não ser denunciado. Nas discussões que nós tivemos, a doutora Margarida Barreto, discutindo com ela num outro seminário que a gente esteve junto, nós tivemos a seguinte conclusão: parece-me que o assédio moral está evoluindo. À medida que o assediador se sente que pode ser descoberto, ele utiliza outras técnicas. Então, pessoal, é muito importante aqui nessa casa legislativa que se faça uma lei para que a gente consiga eliminar todo esse cerceamento da liberdade do indivíduo. Nós poderíamos falar aqui umas 5 horas sobre assédio moral, né? Falar da explicitação, mas eu coloco muito claro, né? Eu coloco aqui uma figurinha para que vocês, até engraçada, né? O senhor Burns, que é o maior assediador lá de Springfield, né? Que está lá. O Simpson, que é assediado e que assedia o coitado do vizinho dele lá do lado, né? Então, nós temos toda essa ação que nós temos esse convívio, né, com o assediador. O assediador pode tanto ser o seu superior, quanto ser o seu colega do lado. E o seu colega do lado pode assediar também outro, né? O vizinho do Simpson vai assediar o Sr. Burns através da religião, falando um monte de coisa, né? E colocando essa questão toda. Então, essa simbiose, né, que a própria sociedade já admite, vocês veem que até num desenho animado já se admite a questão do assédio moral, né? São ações que a sociedade vai incorporando para ela em si, dentro do próprio convívio social, e já admite o assédio moral como uma coisa de somenos. Ora, isso aí é história, já passa. Só que o assediado, nós já escutamos aqui, né? E eu vou dar um exemplo claro na área de saúde para vocês. Vocês disseram que na Polícia Federal aqui existe suicídios, né? O assediado vai a suicídio. Então eu vou colocar para vocês que dentro do setor de saúde no Brasil morrem aproximadamente 80 trabalhadores todo ano através do suicídio levado pela pressão do trabalho.
Isso não sou eu que estou falando, são dados oficiais. A tal ponto, pessoal, que se discute se o assédio moral deve ser só uma lei voltada ao trabalho, mas se ela não deve ser complementada também dentro do Código Penal. E eu vou lembrar mais uma coisa. Até a década passada, o maior índice de afastamento dos trabalhadores era as DORT, né, doença ósseo-muscular relacionada ao trabalho. Hoje, com a desfragmentação da personalidade do trabalhador, com a coisificação, com a internalização desse trabalhador, o que ocorre? A maior incidência no mundo de afastamento do trabalhador são as doenças psiquiátricas relacionadas ao trabalho. Elas já suplantaram as LER-DORT. E eu vou lembrar mais uma coisa para vocês. A dor é muito relativa. E ela também vai se estabelecer quando esse trabalhador assediado começa a sentir dores, né? Um dos sintomas é a dor generalizada que ele vai ter, né? Eu tenho 2 minutos aqui, então só para colocar, né, ação vertical, horizontal e ascendente, que já falamos aí, né? Eu só queria mostrar uma questão. Se discute muito o assédio moral pelo lado do linha de comando. O assediador diz: eu sou chefe, eu estou dando uma ordem e essa ordem tem que ser seguida. Ora, existe uma linha tênue que divide linha de comando com assédio moral. Para vocês terem uma base, no início das discussões do assédio moral, nós tínhamos 242 ações na Justiça. Né? Em 2014, nós tivemos mais de 6.000 ações ajuizadas. À medida que o trabalhador vai reconhecendo a ação do assédio moral, ele reage de outra forma, né? E é exatamente o que a gente quer colocar para vocês. Opa! A gente vai se perdendo aqui um pouquinho, deixa eu só mostrar uma... Os dados estatísticos da OIT colocam que 8% dos trabalhadores na União Europeia sofrem de assédio moral. Isso na empresa privada. No serviço público na União Europeia, isso vai para 24% dos trabalhadores. 4% desses 8% dos trabalhadores sofrem agressões físicas e 2% agressões sexuais. As agressões sexuais em relação ao assédio moral até então, a maioria era direcionada às mulheres. Hoje já não mais. Hoje também estão direcionadas aos homens, né? O assédio moral, o assédio sexual também é praticado contra o homem. Evidentemente, com a mulher, 70% de todo o assédio, de todo o levantamento no Brasil de assédio, quem sofre é a mulher, de um modo geral, no serviço público. Para vocês terem uma relação, né, é 1,8 vezes maior o assédio moral sobre a mulher do que sobre o homem. A mulher é o elo mais vulnerável dessa questão do assédio moral. E a mulher aqui demora para reagir ao assédio moral. Porque ela chora, ela se isola e ela internaliza essa ação. Internalizar é a pessoa vai falando tanto que você acaba adquirindo a personalidade que a pessoa diz que você é e que você de fato não é. Então são situações que o assédio moral vai levando e a mulher é muito mais vulnerável a isso, né? Dentro da Faculdade de Saúde Pública, a gente fez um levantamento dos afastamentos das doenças relacionadas ao trabalho, né, das patologias psiquiátricas do trabalho, e nós chegamos à seguinte conclusão. Professor, policial, né, e
e o profissional de saúde são os que mais são afetados em relação ao assédio moral de um modo geral. Dentro desses todos, o professor. Porque o professor sofre o assédio moral não só dentro do seu ambiente de trabalho, mas também hoje através da própria sociedade, dos alunos que vão lá assediá-lo moralmente. Vocês estão cansados de ver aí no noticiário professores sendo agredidos por alunos ou mesmo mortos por alunos. Depois, em segundo lugar, os profissionais de saúde por causa da pressão do trabalho. E depois os policiais, que têm essa ação, que submete a uma ação de pressão, né, de trabalho contínuo de modo geral. No Brasil, num questionário, né, de 42 mil trabalhadores, 24% já disseram que sofreram agressões ou violências verbais ou físicas ou psicológicas de um modo geral colocado, né? Então, para vocês terem uma base, a gente traz aqui para vocês o número de investigação do Ministério Público do Trabalho em relação ao assédio moral. Em 2009, foram 438 investigações. Em 2014, né, quando a gente pegou o último dado do Ministério Público até setembro, já eram 962 investigações. Isso, pessoal, é investigação criminal já, criminalizando a empresa sobre a ação do assédio moral de um modo geral, né? Se nós pegarmos também a questão todas, olha aí, ó, em 2001 era 223, em 2011 5.890, em 2013 7.622 ocorrências na Justiça do Trabalho relacionada ao comprometimento da questão do assédio moral de modo geral, né? Para que nós possamos entender um pouquinho, né, eu coloco algumas questões práticas aqui para vocês, né? O Conselho Federal de Medicina, através da Resolução 1488 de 1998, já colocava essa questão dos transtornos de saúde, né, na atividade do trabalhador, e dentro desses transtornos de saúde já colocava essa questão do próprio transtorno mental relacionado ao trabalho ser estabelecido através de nexo. Para que vocês tenham mais ou menos conhecimento, a Previdência Social hoje, né, quando um trabalhador de um colégio ou de um hospital aparece dentro do seu CID, né, transtornos mentais, qualquer tipo de transtorno mental, ele já transforma imediatamente aquilo em CAT, comunicação de acidente de trabalho, transformando aquilo numa doença profissional e numa doença ocupacional. Para vocês verem tamanha latência que está essa questão do assédio moral no Brasil. Então, pessoal, os meus 2 minutos, a gente tinha muito mais coisas para falar para vocês aqui, né? Mas eu só gostaria de colocar uma coisinha para vocês aqui, bem clara, que a gente coloca em todas as palestras nossas em relação ao assédio moral. É importante, dentro do assédio moral, que a gente tenha um protocolo de ações. Eu acho que a lei, né, se nós estamos discutindo aqui numa casa do Legislativo, e é importante que os nobres deputados estejam aqui, que ao se estabelecer a lei, se estabeleça protocolos de ações. Porque o assédio moral é uma coisa tão subjetiva, tanto para o assediador quanto para o assediado, que ao investigarmos essas ações, se nós não tivermos protocolos investigativos, né, trabalhando com as pessoas que já trabalham nessas ações já há muito tempo, que já conhecem isso vai se dissipar, vai ser mais uma lei que vai estar lá e que ninguém vai saber o que fazer com a lei. Então, é interessante que quando a gente tiver a oportunidade de fazer uma coisa mais completa, nós tenhamos acesso para essa regulamentação seja mais abrangente e que seja mais incisiva em relação à própria abordagem do assédio moral. Pessoal, disseram que esgotou meu tempo, eu agradeço muito, né? Nossa palestra ficou para um pouquinho mais tarde, mas de qualquer forma, muito obrigado por todos que estão aqui. Nós agradecemos, professor
Luiz Sérgio, a colocação.